Quando nós nos perguntamos o que é conveniência, isso abre possibilidade para um conjunto bastante variado de respostas, inclusive conveniência do ponto de vista dos alimentos. Então, um primeiro conceito do que é comida de conveniência é um conceito muito amplo e muito genérico, que significa qualquer alimento que é preparado fora de casa. Então, isso se aplica a um enlatado, isso se aplica a uma pizza, isso se aplica a uma refeição pronta. Nós podemos também definir comida de conveniência como alimentos que ajudam os consumidores a minimizar o tempo, bem como esforço físico e mental necessários ao preparo, consumo e limpeza dos alimentos. Esse já é um conceito mais restritivo, porque coloca uma perspectiva bem clara de que esta conveniência se dá com uma economia de energia e de tempo necessário para preparar o alimento. E uma outra definição, aí num ponto de vista organizativo, é que significa a terceirização doméstica do planejamento, preparo e ou cozimento dos alimentos, considerando que muitas pessoas alegam não ter tempo para estas várias dimensões do preparo e do consumo de alimentos, que é exatamente todo o percurso necessário para adquirir o alimento, para em casa dispensar os vários ingredientes do alimento e prepará-lo, comê-lo e depois limpar tudo. Então, dentro de uma tipologia dessa comida de conveniência, ou seja, estabelecendo quais tipos de comida de conveniência nós vamos encontrar, nós vamos ter esses 4 aspectos, que muitas vezes se superpõem. Então, o primeiro deles é a economia de tempo. As pessoas, em geral, optam por comida de conveniência para poupar tempo nas várias etapas necessárias para que o alimento esteja pronto. Também de um ponto de vista da praticidade. Isso significa que esse alimento ele tem que ser conveniente do ponto de vista da forma como ele vem preparado, da maneira como ele será consumido, da maneira como os seus resíduos serão descartados. Há também a portabilidade. Esses alimentos, eles, de preferência, devem ser passíveis de ser levados para qualquer lugar. Então, é muito comum o conceito de comida on the go, food on the go. Ou seja, eu pego essa comida, compro essa comida e vou comê-la em outro lugar. O que vale para bebidas também. Posso comprar uma bebida e bebê-la em qualquer lugar, seja no ambiente externo, as residências, seja também dentro de casa, estar comendo não apenas na cozinha, mas poder levar essa comida para qualquer lugar. E um outro tipo é o da acessibilidade. Esses alimentos convenientes, eles podem ser comprados a qualquer tempo. Eles não precisam estar acessíveis e ou disponíveis somente nos horários das refeições ou em estabelecimentos que têm um período de funcionamento muito bem definido, né, como um horário comercial. Então, essa acessibilidade também está presente dentro dessa tipologia. E por que praticidade, que é um aspecto ou uma dimensão muito presente na comida de conveniência? Primeiro, atendendo às refeições principais. E dentro das refeições principais, há 2 tipos de refeições
chamadas prontas. As refeições prontas simples, com um menu ou um cardápio trivial e muito parecido àquele que a maioria das pessoas consome, ou refeições prontas com algum tipo de diferencial. E aí entram esses três tipos: refeições prontas que têm um apelo caseiro, refeições prontas que atendem a um público fitness e refeições prontas do tipo gourmet, que são refeições que têm um apelo para a sensorialidade, que exploram ingredientes exóticos, comida étnica, etc. Há também os snacks, petiscos, que podem ser comidos a qualquer tempo, a qualquer hora, e também o lanche dos filhos, considerando as famílias que têm filhos. Esse é um aspecto importante também para que as crianças levem algum tipo de lanche para a escola. Então, isso envolve preparação, tempo e a própria natureza do alimento. Ainda dentro dessa tipologia, historicamente, nós temos esses três tipos de processos que são usados na conservação dos alimentos, que prolonga a sua vida de prateleira e que, claro, se relaciona muito também à conveniência. Então, os enlatados, que são nossos conhecidos desde o século XIX, os congelados, que surgiram sobretudo depois da década de 50, e os mais recentes, que são os alimentos refrigerados, que cresceram bastante em quantidade e oferta no mercado a partir da década de 90 do século passado. Então, basicamente, são esses três tipos de formas de conservação que se aplicam à comida de conveniência. Diante disso, há um aspecto que é importante nós considerarmos, que é o quanto conveniente esse alimento é, ou quanto ele está distante de uma refeição pronta. Então, há um conceito que é o cozinhar do zero. O que significa esse cozinhar do zero? Significa que até a refeição completa ou semi-completa, existe um momento que esses componentes da refeição são reunidos, e o momento que antecede tudo isso é ter à disposição os ingredientes. Então, de acordo com a conveniência das pessoas, o momento zero significa não ter absolutamente nada, a não ser o planejamento em relação ao que comer. A aquisição dos ingredientes, num segundo momento, a reunião desses ingredientes e a sua transformação, e posteriormente o preparo propriamente dito da refeição. Então, cozinhar do zero é uma tarefa que modernamente as pessoas sempre levam em consideração em função do tempo que dispõem. E daí deriva um outro conceito, chamado de custo-comida, que é o grau em que um consumidor está disposto a empenhar tempo e energia no preparo das refeições. De tal forma que, quando as pessoas olham o tempo que dispõem, a natureza das suas rotinas e tudo aquilo que vai empenhar seu tempo e disposição no preparo dessa comida, daí deriva uma escolha, uma decisão. Então, exatamente esse empenho de tempo e energia no preparo que nós chamamos de custo-comida, que cada um de nós está disposto a pagar, digamos assim, em maior e menor grau. E quando a gente fala em comida conveniente, tem a ver com o quê? Bom, primeiro, a estrutura familiar. Há famílias que são numerosas, há famílias que são pequenas, há famílias compostas apenas por casais sem filhos, e também um recorte de gênero. Muitas vezes há uma sobrecarga por parte das mulheres de ter que assumir os cuidados com os filhos,
ter que assumir a gestão da casa, sobretudo em uma cultura como a cultura latina, a cultura dos países latinos, fortemente centrada numa postura patriarcal e machista, no qual a igualdade de gênero ainda não é exatamente aquilo que se espera. Então, muitas vezes, dentro das famílias, há uma sobrecarga de atividades por parte da mulher, inclusive na gestão da alimentação. Um outro aspecto também são as inovações da indústria, qual é o repertório que os consumidores dispõem em casa para lidar com alimentos semi-prontos, com alimentos pré-cozidos, etc. Então, esse repertório inclui fornos convencionais, fornos elétricos, micro-ondas, multiprocessadores, etc. E envolve dois conceitos muito interessantes também, o da habilidade alimentar e da habilidade culinária. A habilidade alimentar, ela basicamente consiste no conhecimento que uma pessoa tem sobre a natureza do alimento. Isto é, o quanto a pessoa tem o conhecimento da propriedade dos alimentos, o quanto os alimentos são mais ou menos saudáveis, que tipo de dieta se alinha ao perfil das pessoas daquela família, se há algum tipo de restrição a ser adotada, se há algum tipo de controle do consumo calórico, etc. E a habilidade culinária se refere à habilidade do preparar o alimento e do desenvolvimento de refeições com maior ou menor nível de sofisticação. Então, há as pessoas que vivem no melhor dos mundos, que têm uma habilidade alimentar muito boa, assim como têm uma habilidade culinária extraordinária. E, de novo, a presença de elementos tecnológicos da cozinha, mas não apenas ter equipamentos convencionais, mas fazer também com que esse aparato tecnológico colabore para dar maior ou menor conveniência para as pessoas, claro. Há também algo que ocorre, sobretudo nas últimas décadas, que é uma cultura do individualismo. Pessoas que moram sozinhas, ou famílias compostas apenas por casais, e que demandam um tipo de conveniência específica na própria aquisição dos alimentos. Então, às vezes não é conveniente para a pessoa comprar uma quantidade grande de comida, porque essa quantidade ela provavelmente vai perecer antes que estas pessoas consumam o produto. Então, parte da indústria já atende esse perfil, mas ainda é um nicho que precisa ser mais explorado. Na maioria dos produtos que nós encontramos, as embalagens, elas são embalagens padrão e que não atendem as embalagens ou monodoses necessárias para atender esse perfil. E um aspecto extremamente importante é o uso do tempo, a gestão do tempo. E nesse aspecto vem uma pergunta: comida de conveniência é uma questão de tempo ou de mão de obra? Quando você se vê diante da necessidade de comer, você pensa no tempo que vai gastar para comer ou pensa no tempo que vai gastar para fazer essa comida? Então, esse é um aspecto muito interessante e que determina a própria qualidade da alimentação. E nesse binômio tempo e comida, nós podemos ter como referência essa pesquisa feita pela Jennifer Jabs e pela Carol Devine, da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, em que elas discutem bastante as escolhas alimentares baseadas nessa ideia de escassez do tempo. E o que é escassez de tempo, tomando de uma maneira bastante genérica?
é a percepção ou o sentimento das pessoas de não terem tempo suficiente para fazer tudo o que devem, precisam ou desejam, o que é uma característica da modernidade. Nós sempre, ou pelo menos aparenta, que sempre estamos lutando contra o tempo que é imposto às nossas rotinas, para que nele caiba tudo o que a gente deve, precisa ou deseja fazer. E há algumas dimensões que predominam nessa ideia da escassez do tempo. A nossa vida doméstica, a nossa vida no trabalho ou nossa vida como estudantes e a comida. Então, entre casa e trabalho, é necessário que nós nos alimentemos. E a conveniência, ela aparece muito relacionada a isso, de que a comida aparece muitas vezes como um coadjuvante, dessas duas dimensões. Diante disso, olhem só, nós temos uma certa linearidade do que vai ser a comida. O que significa a aquisição do alimento, o seu armazenamento, se ele não for consumido imediato, o preparo, o cozimento, o consumo e a limpeza daquilo que foi usado para fazer esse alimento, para prepará-lo. Portanto, toda essa timeline de eventos dão origem ao conceito de slow food, que é um processo que significa alimentar-se de forma lenta, porque, óbvio, implica em várias etapas. Já o conceito de fast food, ele se aplica unicamente ao consumo do alimento. Muitas vezes em embalagens que são descartáveis, ou embalagens recicláveis, ou enfim, em embalagens que não demandam nenhum tipo de limpeza, ou nenhum tempo necessário para lidar com elas. Então, o slow food e o fast food, o slow e o fast se referem a apelos em relação ao tempo dedicado à alimentação. E os serviços de alimentação? Dentro desse conceito, eles também aparecem como um apelo para poupar tempo. Então, podem ser restaurantes, podem ser praças de alimentação em shoppings, food trucks, pode ser lanchonetes, cafés, quiosques em lugares públicos, praias, etc. Então, os serviços de alimentação também atendem a esse tipo de demanda, assim como os serviços de alimentação na forma de entrega, de delivery, o que tem crescido bastante e, em função da pandemia, pela Covid-19, cresceram bastante, como não apenas uma questão de poupar tempo, mas uma forma das pessoas de se manterem seguras e evitar com que saíssem de casa. Dentro de uma outra perspectiva, nós podemos pensar que o tempo tem uma perspectiva econômica para muitas pessoas. Aquela ideia de que tempo é dinheiro, ela é real para muitas pessoas. E isso significa racionalizar o tempo de um ponto de vista utilitarista. As pessoas querem o tempo para fazer algo. E sabor e valor nem sempre estão alinhados. Isso significa poupar tempo e comer algo, não significa que esse algo tenha o mesmo valor do que a slow food, do que preparar o alimento, do que saboreá-lo, ou seja, dispor daquele tempo efetivamente. Então, muitas vezes as pessoas trocam ter mais tempo e, em troca disso, uma alimentação menos rica ou menos saudável. Há também uma perspectiva psicossocial do tempo, que está relacionada ao nível de ocupação das pessoas. Há pessoas que
terão mais tempo para preparar alimento, ou que querem dispor de mais tempo para preparar alimento. Da mesma maneira que, dentro de uma estrutura familiar, há a ideia de que a família deva se alimentar o melhor possível, mas muitas vezes há uma troca entre o melhor possível e o que é o melhor possível diante do tempo disponível. Então, de acordo com a estrutura familiar, essa perspectiva psicossocial ela será presente em maior ou menor escala, bem como o aumento de demandas. Quanto mais ocupações uma pessoa tiver, quanto mais acelerada for a sua rotina, quanto maior for o nível de comprometimento que ela tem com suas demandas fora de casa, menos tempo se dedica ao preparo da alimentação. Isso ocorre também com os estudantes. Então, quanto mais demandas os estudantes estabelecem para si, ou estabelecem para eles, menor é o tempo disponível para alimentação. E há uma perspectiva também do curso de vida no tempo. E o que significa isso? Cada um de nós, ao final da sua vida, terá vivido uma trajetória pessoal e profissional única. Podem ser trajetórias até parecidas, mas cada um de nós terá vivido isso da sua própria maneira. E antigamente era muito comum que as pessoas, ao completar uma formação, por exemplo, de que essas pessoas se empregassem e que permanecessem naquele emprego durante décadas até se aposentar. Hoje, com a chamada geração Z, que é uma geração muito jovem, ou a geração dos millennials, enfim, essas gerações mais novas, as trajetórias pessoais e profissionais, elas não são tão lineares. Então, a alimentação entra também como algo que dialoga muito com a estrutura dessa vida pessoal e profissional. De tal forma que, enquanto as pessoas não se estabilizam de um ponto de vista pessoal, de um ponto de vista econômico-financeiro, de um ponto de vista, enfim, das múltiplas variáveis que lhe dão segurança, essa alimentação ela tende também a ser irregular. Portanto, ao longo do curso da vida de todos nós, existem momentos de transições e momentos de mudanças que interferem muito na qualidade da nossa alimentação. E há também um recorte geracional. As pessoas, conforme envelhecem, em geral, tendem a ter mais preocupação com a qualidade da alimentação. Então, os jovens são mais desencanados em relação a isso, comem de tudo e há uma percepção até de invulnerabilidade por parte de quem é muito jovem, e ao contrário por parte de quem é mais velho, que percebe claramente que o tempo altera atividades metabólicas, que altera sua percepção de um monte de coisas, que altera a sua energia para fazer um monte de coisas, enfim. E tudo isso envolvendo não somente causas externas, mas envolve também causas internas, envolve a forma como nós percebemos o mundo e envolve a forma como o mundo também muda a nossa própria perspectiva de um monte de coisas. E há também um aspecto bastante interessante para a gente falar sobre o que significa alimentação e tempo, que é uma teoria chamada teoria do papel e tempo. Então, todos nós desempenhamos papéis. Ora nós somos estudantes, ora nós somos filhos, ora nós somos pais, ora nós somos amigos, ora nós somos companheiros, namorados, namoradas, noivos, noivas, etc. A mulher, por exemplo, ela vive o seu papel de trabalhadora, que pode ser também o papel de mãe, e uma mãe que tem um marido.
que tem um bebê e que também é uma cozinheira dentro de casa. E, claro, para essa mulher que vive essa condição, há algumas estratégias que se relacionam exatamente a esses papéis. Quais são as estratégias? Ela passa a dormir menos, ela passa a abdicar de fazer atividade física, ela opta por ter jornadas de trabalho menos longas, né, mais curtas, muitas vezes por isso ganha menos e muitas vezes também compromete a própria carreira. Então são estratégias que são ruins, mas que se encaixam ao papel no qual ela acaba tendo que assumir. Repito, muitas vezes forçada por algo que está muito além dela, que diz respeito a uma cultura machista que coloca sobre o papel, sobre os ombros da mulher, uma responsabilidade enorme. Mas esse exemplo ele pode ser ampliado para qualquer tipo de pessoa. Cada um de nós, de acordo com os papéis que nós exercemos, nós vamos ter determinadas estratégias que se repercutem no conjunto das tarefas da nossa vida e também na qualidade das nossas alimentações. E uma estratégia para todos é comer mais rápido ou limitando o tempo para comer. E aí nós optamos por uma comida conveniente. Dentro dessa comida conveniente, muitas vezes nós optamos por um tipo que é o fast food, ou por comidas entregues a domicílio. Há também uma condição que é muito comum na modernidade, que são as atividades multitarefa ou de policronicidade. Significa fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, essa opção por fazer muitas coisas ao mesmo tempo são colocadas como atividades primárias, atividades prioritárias, e comer passa a ser uma atividade secundária. Eu diria que é uma inversão muito negativa, porque a qualidade das nossas tarefas e da nossa energia para lidar com elas está estreitamente relacionada à qualidade da nossa alimentação. Portanto, vale mais a pena priorizar a alimentação para ter energia e potencial suficiente para depois fazer muitas tarefas. Esse é um artigo muito interessante de uma pesquisadora da Irlanda, da Universidade de Queen's, a Fiona Lavelle. E ela e colaboradoras publicaram esse artigo recentemente, é um artigo do ano passado, no qual diz que a qualidade da dieta está mais fortemente relacionada às habilidades alimentares do que às habilidades culinárias. Ou seja, o entendimento que as pessoas têm da qualidade dos alimentos do que propriamente saber cozinhar bem, mandar bem na cozinha. Né? E qual é o pressuposto essencial disso? De que há um aumento do interesse na comida caseira no contexto de uma alimentação mais saudável e também na forma de preparo dos alimentos. Por que isso? Porque é óbvio que há uma preocupação enorme das pessoas com aquilo que comem e com a saúde decorrente dessas escolhas sobre o que comem. Significa dizer que muitas pessoas acabam optando, às vezes, por alimentos de conveniência e tem, ao longo do tempo, uma degradação da sua condição de saúde. Isso vale muito para produtos que são ultraprocessados. Então, a distinção entre habilidade alimentar e habilidade culinária, que, embora já tenha citado lá atrás, mas repito agora, significa que a habilidade alimentar é a compreensão da natureza da própria alimentação e da qualidade dessa alimentação, que tipo de produto as pessoas consomem, se esses produtos são frescos, se esses produtos eles
eles se alinham à recomendação para aquela faixa etária de quem está comendo, se eles têm a quantidade de nutrientes necessárias, se eles estão dentro de um perfil calórico adequado para evitar sobrepeso e obesidade, se eles restringem determinados componentes que são causadores de morbidades, como, por exemplo, uma dieta hipossódica para quem é hipertenso. Então, por aí vai. E a habilidade culinária é saber criar, fazer e inventar na cozinha. Tudo de bom, né? Aquelas pessoas que conseguem fritar um ovo de uma maneira tão mágica que nem parece um ovo frito. E quanto menores são as habilidades alimentares, pior é a dieta. Então aí vejo em vermelho, né? Ou seja, quanto menos conhecimento as pessoas têm sobre habilidades culinárias, pior tende a ser a qualidade da sua dieta. E há o inverso, né? Quando essas habilidades culinárias, quando essas habilidades alimentares, desculpem, quando essas habilidades alimentares elas são elevadas, ou seja, as pessoas conhecem bem a natureza dos alimentos, há um interesse natural em querer, muitas vezes, preparar esses alimentos. Então, nós podemos dizer assim, que quanto mais você conhece a natureza dos alimentos, mais encantador parece desenvolvê-los de alguma maneira como uma habilidade culinária. Lógico, não precisa ser uma Paola Carosella, mas muitas vezes essas habilidades culinárias podem ser exercidas de forma absolutamente singela e graciosa e produzir resultados excelentes em termos de saudabilidade. E um elemento importante também, que comer fora de casa custa caro para a classe trabalhadora. Então, a maioria das pessoas tem na alimentação um custo elevado, porque muitas vezes trabalham em jornadas ao longo de todo o dia, né, em 2 turnos de trabalho, e acabam tendo um gasto elevado com alimentação. Né? Então, vejam aqui nesse dado aqui, né, do IBGE, que a distribuição da despesa familiar com alimentação, né, ele mostra que a alimentação no domicílio, para quem mora na área rural, ela é maior, né? Mas para quem mora nas cidades, há uma despesa significativa aqui para quem é obrigado a comer fora de casa, né? Então é uma despesa que acaba abocanhando uma parcela significativa aí da renda desses trabalhadores. E há um desafio da indústria de alimentos que é fazer com que essa comida conveniente seja prática, saudável, confiável, saborosa e, lógico, não é fácil ter todos esses elementos de tal forma que sejam dimensões plenamente atendidas, né? Dentro desses desafios, há esses variados tipos de produtos que já existem e que nós não entraremos no mérito aqui do quanto eles são mais ou menos saudáveis, né? Mas eles aparecem como tendências da indústria de alimentos e que atendem a essa dimensão de conveniência e praticidade. Então, os pratos prontos e semi-prontos, os produtos minimamente processados, alimentos de fácil preparo, produtos para forno e micro-ondas, prontos ou semi-prontos, kits para preparo de refeições, produtos em pequenas porções, né, os finger foods e os snackings, né, os petiscos de uma forma geral, produtos embalados para consumo individual, produtos adequados para comer em trânsito, né, os produtos on the go, produtos adequados para diferentes lugares e situações, ou seja, altamente portáveis, né, os serviços e produtos de delivery, e entram aí também as embalagens de fácil abertura, fechamento e descarte. Observe que aqui é um aspecto muito interessante, que não é um alimento propriamente dito, mas a forma como ele é embalado.
Então aí nós vamos ter, dentro desses variados tipos de produto, os chamados hot pockets, que são produtos que já vêm prontos para serem consumidos, né? Você só tem o trabalho de, de aquecê-los no forno ou no micro-ondas. Os produtos tipo fresh cut, que são esses produtos que em geral são alimentos minimamente processados, frescos, prontos para comer, né, na forma de saladas ou kitzinhos de saladas. Os produtos gluten free, e isso vale também para produtos que são desenvolvidos para quem tem algum tipo de restrição alimentar, para quem tem algum tipo de alergia ou de intolerância. As refeições prontas, e essas refeições elas variam, né? Podem ser refeições bem caseiras, refeições mais sofisticadas, comida étnica, etc. Os sucos integrais ou puros, e que, portanto, têm pouco ou nenhum tipo de aditivo. As bebidas ou alimentos livres de açúcar. Um tipo de bebida que é conhecida como superfoods, e eu queria chamar a atenção para vocês que superalimento não é um termo científico, isso é um termo propagandístico, né? Então isso é um termo midiático, e muitas vezes as pessoas são chamadas a atenção por se tratar de algo que tem uma qualidade superior, né? Isso pode induzir o consumidor a ter essa percepção, e na verdade se trata de produtos com supostos benefícios à saúde, produtos que supostamente incrementam a atividade imune, que têm um alto poder de fortalecimento da imunidade das pessoas, que combatem o envelhecimento por conta dos seus agentes antioxidantes. Algo parecido também é o que é utilizado para o termo superfruits, que também, e o mesmo cuidado vale para o produto anterior, né? Não são superfrutas efetivamente, são produtos que contêm frutas que têm um conhecido papel como agentes antioxidantes. Portanto, muitas vezes o próprio consumo natural dessas frutas ele tem o mesmo tipo de efeito. Aqui o que está proposto é a conveniência de que você está comprando um blend desses produtos para consumo. E as bebidas termogênicas. Então, o café, especialmente, né, a cafeína tem um efeito termogênico, ou seja, uma bebida que acelera a atividade metabólica, lembrando sempre que esse tipo de bebida deve ser tomada com um certo cuidado, porque há uma repercussão importante da cafeína do ponto de vista metabólico, portanto, é interessante que as pessoas, se aumentarem o consumo disso, que façam isso com orientação nutricional e ou médica. E há um mercado poderoso, que é o da conveniência saudável, né? Então, um mercado que cresce, que oferece produtos cada vez mais diversificados para as pessoas que têm a preocupação com a saudabilidade. E nesse sentido, né, eu faço aí um convite para vocês digitarem no Google exatamente essas palavrinhas aí: organizar a comida da semana. Vocês só omitem os agentes de ligação, né, colocam aí organizar comida semana, e vocês vão ter um retorno de milhões de resultados. E em português vocês vão ver muita coisa interessante, muitos sites bons que dão conta de oferecer a possibilidade da conveniência com a atenção também à saudabilidade. Isso também é oferecido já como serviço
em vários lugares do mundo, né? Você encomenda uma cesta de produtos frescos que vem com um modo de preparo. Então você pode encomendar isso para fazer um almoço ou um jantar com os amigos, e aí você recebe esse kit a uma empresa norte-americana. Aliás, há várias empresas, aqui eu coloquei para citar para vocês, é a Blue Apron. Então você adquire a cesta, vem os produtos exatamente assim, esse é o kit, e vem com a receitinha, o modo de preparo, muitas vezes até um informativo sobre a história daquela receita, daquele produto, né? Então, ou um kitzinho mesmo com os alimentos prontos para serem consumidos, né? Produtos com apelo mais saudável. Então, uma dessas empresas que oferece esse tipo de kit é a Blue Apron, né? Você recebe o produto, desembala o produto e você cozinha o produto, faz o jantar ali devidamente orientado pelo que eles enviaram para você, né? Você pode ter vários planos, né, com maior ou menor nível de sofisticação para fazer isso na sua casa. Existem projetos também muito interessantes, e esse é um projeto extraordinário, que é feito em Portugal, que é o projeto Fruta Feia, que é um projeto que mobiliza produtores para que não dispensem, não desprezem, não desperdicem aquelas frutas que não alcançaram um determinado padrão de exigência do mercado com relação à sua aparência. Então, são produtos que são, abre aspas, entre aspas, né, feios, mas que não tem nenhuma depreciação das suas características organolépticas, dos seus componentes nutricionais. Então as pessoas elas são assinantes desse serviço e recebem um pacote de frutas que tem essa característica, que são frutas que não chegariam a uma rede de varejo por terem uma aparência inferior, mas que são igualmente saudáveis. E há um projeto semelhante no Brasil, que é o projeto Fruta Imperfeita, um projeto lá em São Paulo, que tem a mesma proposta. E o perfil é muito parecido, né? As pessoas definem como querem receber esse produto, qual é o tamanho da cesta que querem receber, e as pessoas recebem isso em casa. Da mesma maneira que existem redes no qual produtos que são resultantes da atividade de agricultura familiar, ou como é esse caso aí, a rede Armazém do Campo, que é ligada ao movimento dos trabalhadores sem terra, que tem postos de venda no qual você compra produtos que são orgânicos, que são oriundos de áreas de assentamento ou que são oriundos de atividade agrícola familiar. Então, isso alimenta uma rede que nós chamamos de cadeias agroalimentares curtas, que já tivemos oportunidade de falar em outra aula. E essas CACs, elas são muito importantes no sentido de fortalecer a economia local, de fortalecer sistemas alimentares sustentáveis, de gerar renda para as pessoas dentro daquela comunidade e de valorizar um alimento, um produto saudável. E para o futuro, o que é que a gente pode imaginar que virá? Então, vejam, há alguns aspectos que são muito importantes para a gente pensar no que é a transformação dos alimentos, que envolvem o desenvolvimento de embalagens, que sejam embalagens recicláveis ou embalagens de reuso, embalagens que sejam fáceis de serem manuseadas pelo consumidor, embalagens que promovam maior segurança do produto, da mesma maneira que os produtos eles devem ter um maior nível de biossegurança, ou seja, métodos de preservar os alimentos sem alterar a sua estrutura e que sejam eficientes na eliminação de micro-organismos, por exemplo. E a adoção
de aditivos naturais em substituição a aditivos sintéticos. Então vem a questão, né? Quais novos métodos e técnicas virão? Isso aparece como tendência para o futuro. Uma coisa que é bastante importante a gente pensar é que viver bem significa comer bem. Então nem sempre aquilo que é conveniente, prático, se alinha a uma comida saudável. Mas, por tudo que a gente falou em relação ao que é a realidade do tempo para a maioria de nós, é importante a gente pensar que aquilo que é conveniente também signifique que seja convenientemente saudável. E existem algumas formas de processamento de alimentos que, ao longo do tempo, têm sido formidáveis na oferta de novos produtos, mas que vão precisar de upgrades. Então, veja, o tratamento mecânico, o tratamento fermentativo, o tratamento térmico, o tratamento químico e ou bioquímico, e essas formas de tratamento nós já conhecemos aí há décadas, até mesmo séculos. Agora significa o que nós vamos ter de upgrades para que essas formas de tratamento ou processamento de alimentos se tornem mais sofisticadas, para que nós tenhamos alimentos mais duráveis, mais seguros, mais saudáveis, abundantes em oferta.